A Bíblia traz vários casos de eunucos. Eunucos, para quem não sabe, é uma pessoa, normalmente um homem, né, que está se falando que foi cortado o seu órgão reprodutor. Algo muito dramático. Por que era feito isso? Às vezes era uma forma de castigar uma pessoa. Às vezes era a forma de dar para ela uma função dentro do Palácio Real. Já vou te contar alguns casos sobre isso. Outras vezes era até mesmo para manter homens com vozes de crianças e assim poder louvar o rei ou deuses e assim por diante. Deixa eu te dar alguns exemplos bíblicos sobre eunucos. Um dos casos que ele é mais tristes que a gente vai contar na história é quando o rei Ezequias ele fica doente. O rei da Babilônia manda para ele cartas para saber como ele está, e quando ele fica bom, ele vem visitá-lo. Quando ele vem visitá-lo, o rei Ezequias abre tudo que ele tem para o rei da Babilônia. Ele mostra todos os tesouros, mostra o grande templo e assim por diante. E é nesse momento, Isaías fala para o rei: você fez um pecado grave. E porque você fez um pecado grave, veja o que está escrito que vai acontecer. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em sua casa que entesouraram seus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Eterno, e dos teus filhos que procederem de tu e te gerares, presta atenção agora, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Agora, quem são esses descendentes do rei Ezequias? Daniel, Michael, agora profeta, Hananiah e Azariah. Ou seja, de acordo com a profecia de Isaías, então Ezequias ele vai ser castigado de várias formas e vão estar na corte do rei da Babilônia sábios, pessoas muito especiais, mas que eles vão se tornar eunucos. E a gente sabe que tanto Daniel como esses três profetas, eles serviram o grande rei Nabucodonosor. A história é muito forte. Nabucodonosor, de repente, ele se dá conta de como eles são poderosos, como eles são sábios e como eles são fiéis a Deus. Por outro lado, nós não vemos um relato bíblico contando que Daniel casou e teve tantos filhos, e esses três profetas também, eles desaparecem na história. Eles cumprem uma missão muito sagrada, até mesmo protagonizam visões espetaculares, realmente milagres também com esses três profetas que foram jogados numa fornalha e mesmo assim saíram vivos. Ou seja, eles conseguiram santificar o nome de Deus de uma forma inigualável praticamente, e mesmo assim a Bíblia não conta sobre uma continuação sobre eles. Qual realmente é a missão deles? Qual a função deles? Será que eles têm que entrar numa tristeza completa ou não? Isso eu vou te revelar daqui a pouco. Mas é interessante que existem outros casos de eunucos na Bíblia que muitas pessoas não conhecem. Um desses casos é Noé. Noé e sua família foram os únicos a serem salvos do terrível dilúvio. Ao sair da arca, depois de mais de um ano lá dentro, tendo que cuidar de todos os animais, a Bíblia conta pra gente que Noé vai plantar uma videira, ele acaba bebendo do fruto, ou seja, do vinho, e ele fica bêbado. Acontece algo completamente inesperado. O seu filho Ham e o seu neto Canaã maltratam ele. O que eles fizeram a ponto de que Noé amaldiçoa o seu próprio filho, carne da sua carne, o seu próprio neto? É um amor que normalmente não cabe no coração, e ele sabe que eles fizeram algo terrível com ele. O que foi feito é que ele foi castrado por eles. Por quê?
Porque Ham falou, agora a gente vai ter que dividir o mundo, a herança, agora nós somos 3 filhos. Se o meu pai tiver a ideia de ter mais filhos, nós vamos ter que dividir essa herança com muitos outros filhos. Então a forma de parar com isso, cortar o mal pela raiz, foi exatamente castrar o seu pai. E agora você entende por que Noé amaldiçoa o seu filho e o seu neto. É um ato tão grave, um ato tão anormal, não é natural que um pai faça isso para o seu filho, um avô faça isso para o seu neto. Esse é o motivo. Porém, nós temos algo que poucas pessoas conhecem, que é o caso de Potifar. Quem era Potifar? Você lembra de José? José foi vendido pelos seus irmãos e ele acaba indo para o Egito. Ao ir para o Egito, quem compra ele nada mais, nada menos é um dos ministros do faraó chamado Potifar. Durante essa história, o que acontece é que José ele é descrito como uma pessoa que tem um sucesso tremendo. Tudo que ele toca vira ouro, no sentido de que os negócios de Potifar, tudo que acontece na casa dele está sendo abençoado e Potifar sabe disso. Só que a Bíblia conta também que José era extremamente bonito. A esposa do próprio Potifar perde a cabeça e ela quer ter relações com o jovem José. Naquele dia que não tinha ninguém em casa, ela aparece para ele, ela está sem roupa, ela tenta seduzi-lo, no último momento ele sai, deixa a roupa, acaba sendo acusado falsamente. Mas veja o que acontece depois. A Bíblia, ela troca o nome de Potifar para Potifera. Se você estuda hebraico bíblico, você já entende que tem aqui uma mensagem, porque a Bíblia não troca o nome de um personagem à toa. Existe uma diferença gigantesca, apesar de que em português parece que é pouquinho. Não, a diferença é gigante, eu já vou te mostrar. Potifar, ele também ficou encantado com José, a ponto de que ele se castra. Como nós sabemos disso? Ele se torna um eunuco. Como nós sabemos disso? O nome Potifar é o nome dele, mas Potifera, a palavra fera em português, tá? Não é que nem em hebraico. Em hebraico bíblico, fera significa cortado. Ele, de propósito, cortou o seu próprio órgão reprodutor masculino porque ele estava apaixonado por José. Veja bem, Potifar, ele era ministro do faraó. Que tipo de ministro? Tem gente que diz que ele era o ministro da cozinha, cuidava do abate de animais, mas tem gente que fala que não era só isso, era também abate de seres humanos, ele era uma espécie de carrasco. Então, ele é, sem dúvida, uma pessoa muito forte, uma pessoa muito dura, uma pessoa muito severa, e ele acaba se tornando um eunuco. Vale a pena você lembrar que o Potifar, ou Potifera, que virou fera depois, ele também era sacerdote de On, ou seja, não só um ministro importante, ele era um dos sacerdotes do faraó que estava ligado com toda a idolatria, e foi aceito o ato que ele fez. Terrível, não é verdade? Mas tem alguma solução para esse tipo de pessoa? Mas eu quero te mostrar antes mais um caso. O caso que eu quero te mostrar é no livro de Esther. O livro de Esther, ele traz que o rei Ahasverosh, ele era extremamente poderoso e certa vez ele acaba assassinando a sua esposa Vasti, que não quis mostrar a sua beleza, em outras palavras, a sua nudez, para todos os homens que estavam num banquete enorme. Muito natural, mas ele acaba não perdoando e ele, de acordo com o conselho que ele recebeu, né, das pessoas da corte, acaba matando ela. Ele vai procurar agora quem vai ser a nova rainha, ele faz um concurso, de uma espécie de um concurso de beleza, e todo o tempo do livro de Esther está escrito Sarissei Ameler, os eunucos do rei. O que acontecia? Existiam cortes, como a corte de Ahasverosh na Pérsia, em que o rei tinha uma ou muitas esposas,
tinha concubinas e havia necessidade de homens que eles servissem a ela, eles fizessem toda a administração do palácio, do castelo, em relação à comida, em relação à vestimenta, tudo que o castelo precisasse e assim por diante. O rei, muitas vezes, com medo de que esses serviçais, esses ministros, acabassem tendo relações com suas esposas ou concubinas, por um lado, elevavam ele, olha, você vai ter um ótimo emprego, mas você se tornará um eunuco. Então essa era uma prática para colocar uma pessoa a serviço do rei muito próximo, sem ter a ameaça que as mulheres do rei ou suas concubinas acabassem traindo o rei. Então era uma forma clara de que você está guardado para mim, para o meu serviço e para nada mais. Aqui não é um castigo. Existem opiniões que também, às vezes, quando a Bíblia usa a palavra em hebraico, Rav Saris era somente Saris eunuco, mas era, na verdade, uma pessoa que não foi castrada. Isso no começo, era simplesmente uma pessoa que ganhou uma posição real. Não que ele virou o rei, mas ele virou um serviçal importante do rei. Com o tempo, os reis perceberam o que estava acontecendo e pode ser que então eles decidiram que você não vai ser só eunuco, vai ser eunuco não só na posição, mas também no seu corpo. Isaías, no capítulo 56, ele faz uma profecia espetacular para essas pessoas que se tornaram eunucos, e eu acho que isso também acaba sendo uma espécie de consolo e muito mais, algo que dá um alento muito grande para todo tipo de pessoa que acabou não tendo o mérito, não tendo a oportunidade de construir uma família. O que diz Isaías é fantástico. Está escrito assim: nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Eterno a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada, ou seja, fazem os meus preceitos. Também lhes darei na minha casa um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles que nunca se apagará. Existe algo que ainda é mais precioso, que eterniza o ser humano mais do que os seus filhos, que são os seus bons atos. Quando a pessoa ela se compromete com Deus a cumprir os seus preceitos, aqui aparece explicitamente, especificamente a ideia de guardar o sábado, tá? Mas fazendo também todos os preceitos divinos, essa pessoa ela ganha um nome eterno. É uma pessoa que a sua alma ela continua viva, ligada a Deus, e esse é o consolo e, na verdade, o alento que Isaías dá para cada uma dessas pessoas.